Olá, meus irmãos. Vamos aproveitar esses instantes para a leitura de um trecho do Evangelho, né? Vamos refletir a respeito do tema que vai nos cair nessa oportunidade. Nós vamos nos lembrar, né, que Deus está sempre junto de nós em todos os momentos da nossa existência, com certeza nos amparando, nos ajudando, muitas vezes nos carregando no colo durante a nossa caminhada aqui, né? Nosso irmão maior Jesus sempre olhando por nós também, sempre nos ajudando, veio aqui há mais de 2000 anos nos falar de amor, de caridade, de perdão, né? Perdão a nós mesmos muitas vezes, porque espíritos imperfeitos que somos, ainda estamos sujeitos aos erros, às vicissitudes aqui da matéria. Nossos mentores e amigos sempre junto de nós, ao nosso lado, nos intuindo no bem, em todos os momentos também, procurando nos ajudar na nossa caminhada aqui. Nossa família sempre pronta para nos ajudar, nossos amigos. Isso quer dizer que sempre vamos ter amparo, sempre vamos ter ajuda aqui na nossa caminhada, com certeza, meus irmãos. Então, o tema que nos caiu hoje é Fora da Caridade não há salvação, capítulo 15. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória, e quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos então vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim, vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaram, estive nu e não me vestiram, estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então, eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus respondeu: muito bem, faça isso e você viverá.
Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de uma compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuida bem desse homem, e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: Aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos ele aponta essas 2 virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos, perdoe as ofensas se quiserem ser perdoados. Faça o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. Então, Jesus sempre nos diz que fora da caridade não há salvação, né? Então, na primeira parábola ali, ele diz para a gente ajudar os nossos irmãos que estão em dificuldade, né? Prestar assistência para eles, ajudar no que nos for possível para amenizar aquela situação que eles estão passando. Cada vez que a gente faz isso para um irmão nosso, para o nosso próximo, né, é como se a gente estivesse fazendo a Jesus. Então, é nessa lição que a gente deve, nesses ensinamentos que a gente deve prestar atenção. Jesus sempre nos recomenda a caridade para nós conseguirmos ser felizes, conseguirmos entrar no reino dos céus, né? Ou seja, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Devido às nossas imperfeições ainda, temos determinadas dificuldades que às vezes nos dificulta praticar a caridade, praticar o bem, né? E entender essas situações que o nosso próximo está passando e procurar ajudar, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, a gente encontra 1000 desculpas e acaba não ajudando, não conseguindo ajudar, né? Então a gente tem que vencer essas nossas barreiras e praticar mais a caridade realmente para seguir no caminho que Jesus nos recomenda. Nos trouxe esses ensinamentos há mais de 2000 anos. A gente ainda encontra algumas dificuldades ainda para seguir esses ensinamentos.
há um tempo atrás eu conversava com um amigo e a gente falava de determinadas situações de dificuldade da humanidade aqui, da gente conseguir viver em paz, viver tranquilos, viver num clima mais ameno aqui na Terra mesmo, né? E aí a gente conversando chegou à conclusão que se a gente seguisse os ensinamentos de Jesus, esse caminho seria bem mais facilitado para todos nós. Aí ele comentou, né? Então nós nunca vamos conseguir fazer isso, né? Para a gente ver essa passagem, essa experiência nossa mesmo, né? Que a gente vai ver como a gente tem dificuldade de compreender esses ensinamentos de Jesus, que são tão simples, né? São simples os ensinamentos de Jesus, mas a gente vai colocando tantos empecilhos que eles se tornam complicados, e a gente sempre espera que o outro pratique aquela ação. Aquela ação, a gente projeta que o outro faça aquilo que Jesus nos preconizou. Mas como o nosso irmão não consegue praticar essas ações de caridade, né, nós também nos eximimos de praticar. Então, ficamos nesse círculo vicioso, vamos dizer assim, como o outro não pratica, eu também não tenho obrigação de praticar. Quando na realidade é nós mesmos que temos que praticar, nunca esperar do outro fazer alguma coisa para a gente fazer, né? Mas a nossa natureza ainda, nossas dificuldades de perceber as coisas corretamente, a gente acaba tendo essa compreensão que todos têm que praticar a caridade. Não pode começar, não pode ter o início em nós mesmos a prática da caridade, né? E aí, por isso que a gente acaba concluindo que vai ser muito difícil a humanidade conquistar essa paz, conquistar essa felicidade, porque nós estamos sempre esperando que o outro faça, né? Quando na realidade é nós mesmos que temos que iniciar a prática da caridade. E Jesus também fala que a prática fora da caridade não é salvação, porque a gente praticando a caridade também, nós vamos nos esquecendo das nossas próprias dificuldades, nossos próprios problemas, o nosso eu não vai estar tão presente, então vai nos facilitar a nossa caminhada. Porque a gente praticando a caridade vai ver que tem outros irmãos que passam dificuldades muito maiores que as nossas, né? E nós vamos deixando de lado o egoísmo, o orgulho, através da prática da caridade. E a prática da caridade em si nos leva a nos melhorarmos, nos traz esse ensinamento, nos facilitando aqui a caminhada. Na segunda parábola ali é um exemplo prático, né? O nosso irmão ali tinha sido assaltado, no caso, e dois irmãos outros aqui levaram em consideração primeiro os seus problemas, as suas dificuldades, tinham seus compromissos e não quiseram, ao passar pelo nosso irmão caído, ajudá-lo, porque tinham outras coisas para fazer mais importantes, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a gente faz isso mesmo, todos nós aqui ainda fazemos isso ainda, muitas vezes chegam até nós pessoas com determinadas dificuldades, a gente não quer se envolver e arruma alguma desculpa para não precisar ajudar o nosso irmão naquele momento, né? Mas Deus entende perfeitamente isso, essas nossas dificuldades, por isso que Ele está sempre nos renovando as oportunidades. Agora mesmo, nessa situação que nós estamos vivenciando, da pandemia, dessa dificuldade toda que estamos vivendo atualmente, muitos de nós não têm dificuldade de usar uma máscara, têm dificuldade de sair de casa só quando necessário, né? Porque está muito presente o nosso eu, o nosso egoísmo, muitas vezes de
de achar que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas na realidade, nesse momento aqui, todos nós temos que nos unir, seguir as determinações das autoridades que têm o conhecimento das coisas que estão acontecendo realmente, que têm os dados ali com eles, e compreender isso e procurar fazer as coisas da melhor maneira possível. Neste caso, inclusive, agora, quanto mais nós conseguirmos atender as orientações das autoridades, mais cedo nós vamos sair dessa situação. Não vamos transmitir uns para os outros esse vírus que está complicando a nossa vida um pouquinho, né? Então, a prática da caridade é o desligamento das nossas coisas mesmo, né? Do nosso próprio egoísmo, de enxergar as coisas num sentido mais amplo, não enxergar somente o nosso umbigo, vamos dizer assim, né? Só as coisas que nos interessam, né? Todos nós vivemos numa coletividade e a gente tem que compreender que o melhor sempre é o bem maior, o bem de todos, não o nosso bem propriamente, né? Mas na realidade a gente vai ver que se todos estiverem bem, nós vamos estar bem também, né? Isso é importante a gente compreender isso. Quando a maior parte das pessoas for atendidas, conseguirmos ajudar nesse sentido, nós também vamos ser ajudados, com certeza. Vamos viver todos numa situação bem mais harmoniosa, mais tranquila. Então ficam esses ensinamentos de Jesus, da caridade, que é o que devemos praticar realmente. Com certeza estaremos no caminho certo, o caminho que Jesus nos trouxe. Então, só dizendo mais uma vez, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, como dissemos, né, a prática da caridade e da humildade vão nos ajudar a combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E com certeza estaremos no caminho da nossa própria melhora, da nossa melhora individual, e vamos estar ajudando coletivamente a nossa sociedade aqui, né? Cada um de nós fazendo a sua parte, seguindo os ensinamentos que Jesus nos trouxe, com certeza estaremos contribuindo para um mundo melhor. Na realidade, todos nós queremos isso, né? Vivermos num mundo melhor, mais justo, mais tranquilo, mais humano, onde todos nós vamos nos respeitarmos, né? Não vamos ficar julgando o nosso irmão mais, vamos perdoar de uma maneira mais tranquila, vão ser coisas mais naturais durante a nossa caminhada aqui. Então, era isso, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por tudo, um abração e até uma próxima oportunidade.